Mas eu fiz questão de estar aqui hoje. Vou descer um pouquinho, ficar alto demais, né? Encostar a cabeça no teto. Mas eu queria muito, na verdade, parabenizar todos vocês, né? Reforçar a intenção da Secretaria de estabelecer um diálogo com o Fórum, né? Fortalecer o Fórum. Na verdade, acho que esse é o grande momento, né? Um seminário que foi muito solicitado pelos membros do Fórum. Ele tem um sentido de ser que, na verdade, é pensar a própria vivência do Fórum, né? Como é que o Fórum ele vai seguir daqui para frente e como é que ele vai pontuar também questões que são inerentes à administração pública, né? O gestor público, ele nunca pode ser um gestor isolado, como um avestruz com a cabeça dentro da terra, né? A sociedade ela é muito dinâmica e as coisas estão mudando o tempo todo. Então a gente precisa sempre ter um ouvido para aqueles que, mesmo que tenhamos posições ideológicas contrárias e tal, questões que muitas vezes não conseguimos ter consenso, mas o debate ele é fundamental porque é dele que nascem as questões que vão ser colocadas em prática. Não existe, nesse caso da educação, oposição. Existe sempre o mesmo desejo, o que a gente quer de estabelecer educação de qualidade. Então, esse fórum ele tem um papel fundamental para isso. Eu vim aqui exatamente para falar essa questão, me comprometi com todos que estão aqui, de que nós realmente daríamos estrutura ao fórum. Embora o ano esteja muito difícil para o Estado do ponto de vista financeiro, a gente fez um esforço enorme na própria Secretaria para poder estabelecer um tipo de estrutura que pelo menos esse ano já começasse a dar o início do trabalho. Mas a gente sabe que as coisas ainda são difíceis, muito difíceis, mas aquilo que tiver ao meu alcance eu vou estar ao lado aí para ajudar. Conto com vocês também, aí agora é a minha parte de pedido, né? Que a gente consiga esse ano estabelecer um cronograma de um congresso para a gente finalmente fazer a revisão do plano estadual. O Rio de Janeiro ele tem um plano estadual, embora tenha saído na imprensa que o Rio de Janeiro está em déficit, está em débito. O Rio de Janeiro não está em débito com ninguém. O Brasil é que estava em débito com o Brasil mesmo, que não tinha plano. O Rio de Janeiro tinha plano. A questão é que a gente tem que revisar o nosso plano. Nosso plano agora tem metas que têm que ser projetadas a partir também das metas do PNE. Isso é importante, né? Porque o PNE é um documento que dá consistência a um projeto de educação para o Brasil que ainda está muito nebuloso, né? Hoje o Brasil ele tem uma situação, digamos, sui generis, né, Malvina? A gente tem 2 ministros de educação fazendo aqui um debate bastante curioso, mas é algo que eu vejo que tende a convergir lá na frente, não tende a dissipar, não tende a convergir. As duas áreas estratégicas do Ministério da Educação tendem a convergir. Mas dada a importância que é a educação hoje para a gente. Então, por mais que tenhamos dificuldades operacionais na administração pública, e a rede estadual, que todos aqui conhecem de longa data, é uma rede muito difícil de administrar, tem passivos impressionantes, né? Passivos de inclusão educacional. A gente precisa incluir jovens em alguns bairros que a gente não inclui, né? Passivos de educação profissional, passivos de educação de jovens e adultos, todos são passivos que devem ser superados. Passivos de infra, passivos de gestão de pessoas, de ter professor bem pago, professor bem formado, professor qualificado para determinadas funções, pessoas de apoio em equipes, em escolas. Tudo isso são situações que nós podemos trabalhar em conjunto e chegar a um determinado conceito importante, né? Que escola nós queremos para o nosso Estado? Para o Brasil até, né? Mas para o nosso Estado. Qual é a escola? Como é que ela deve funcionar? Que equipe tem que ter? Que estrutura ela precisa ter para funcionar? Hoje a gente trabalha muito com aquilo que já está dado, mas a gente pouco faz o exercício de pensar o que realmente a gente precisa de educação. Que escola é essa que a gente precisa implantar no século XXI? Nós estamos hoje na Secretaria de Educação desenvolvendo um modelo, né? O
Conselho Estadual de Educação foi importantíssimo nesse processo, né, com a deliberação 344, mas esse é só o modelo sendo construído. Ele ainda tem uma estrada pela frente de convivência com todo o debate que a sociedade ainda vai colocar sobre ele. São várias questões que se impõem quando a gente pensa uma escola diferente. Quanto tempo o professor vai se dedicar a essa escola? Né? Qual é o tamanho dessa carreira? Né? Que tipo de diretor precisa ter? Como é que ele acende essa escola? Como é que ele chega a essa escola? Como é que esse aluno ele permanece na escola? Qual é o horário dessa escola? Qual é que é a matriz principal? A gente precisa de uma matriz de 13 disciplinas? A gente precisa de áreas de conhecimento? Não precisa? Que currículo é esse que a gente vai precisar para esse mundo novo? Então, são discussões tão complexas e tão, digamos assim, a palavra me fugiu, né? Complexas e desafiadoras, exatamente, porque nós todos temos opinião de tudo, né? Todos têm opinião de tudo. Então, não vai ser fácil a gente chegar a um consenso, mas a gente tem que chegar a um modelo ou vários modelos. Eu nunca sou a favor de um modelo só de educação, porque a juventude não é uma só, a juventude é múltipla. Então a gente tem que pensar em vários modelos e sermos capazes de operá-los na prática na administração pública. Então esse exercício a gente já está fazendo. A gente pode até passar um pouco daquilo que a gente já faz para debater com todos vocês. Mas de qualquer forma, estou falando demais, né? O problema que eu tenho é esse. Não podia falar e falei demais. Mas eu vim aqui exatamente para isso, gente. Parabenizar vocês, né? Desejar um bom dia de debate, discussão, que a gente consiga tirar daqui assim, um desenho, né? Acho que as pessoas estão pensando em relação ao fórum. Ele é permanente, né? Então ele tem uma vida pela frente, mas esse caminho está aberto com a Secretaria de Educação sempre. E a gente luta aí para fechar o nosso congresso e aprovar o nosso plano, a nossa revisão de plano ainda esse ano. Tudo bem, gente?